Quem nunca passou perto de um milharal e lembrou daqueles filmes de terror? Tipo, O Espantalho. Pois é, plantações de milho sempre causam um calafrio quando vistas durante a noite. Entre simples pés de milho, podem se esconder criaturas assustadoras e sombrias, observando em silêncio. Aqui na roça tem de tudo, e hoje eu vou contar mais uma história que vai te arrepiar. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e escrever um comentário aqui embaixo. Isso ajuda muito e mostra que você está gostando das histórias. Pronto para o que vem a seguir? Então apague a luz, aumente o volume e venha comigo, porque essa história começa à meia-noite. Meu avô tem um colega chamado Daniel, velho conhecido dos tempos em que os dois trabalhavam juntos na roça. Hoje em dia, ele já mora distante da nossa cidade. Numa época em que Daniel e meu avô estavam trabalhando juntos numa roçada, havia boatos da boia fria de que o milharal que ficava ali perto era assombrado. Então por isso, todos os dias, quando o relógio marcava 5 horas, a peãozada já arrumava as coisas e ia embora antes do sol se pôr. Daniel era metido a corajoso e não acreditava em assombração. Certo dia, ele estava trabalhando na empreitada, e o trabalho não tinha rendido muito, porque meu avô não pôde ir para o serviço naquela ocasião. Então, Daniel resolveu ficar até mais tarde, já que era ele quem tinha pegado o serviço de empreita. Quando marcou 5 horas no relógio, os camaradas foram embora, e Daniel ficou sozinho na roça. Depois de um tempo a mais de serviço, escureceu. Então ele resolveu ir embora. O caboclo precisava andar cerca de 4 quilômetros a pé, e de quebra ainda era necessário passar pela estrada do milharal, que diziam ser mal assombrado. Daniel estava totalmente encorajado e não acreditava em nada do que o povo dizia. Então, ele arrumou as coisas e começou a caminhar pela estrada escura, iluminada apenas pelo farolete que usava. Depois de andar uns 200 metros pela estrada, por volta das 8h30 da noite, Daniel começou a ouvir passos atrás dele. Mas quando olhou para trás, não viu ninguém. Ele continuou andando, e os passos voltaram a ser ouvidos. Dessa vez, parecia o barulho de várias pessoas caminhando juntas. Daniel olhou para trás novamente, clareou com o farolete, e não viu nada. Quando voltou o olhar para frente, viu de relance um vulto entrando no meio do milharal. Nesse momento, ele sentiu um arrepio subir pela espinha. O vento começou a assoviar e a balançar as folhas dos pés de milho. E então Daniel apressou os passos. De repente, o vento parou e tudo ficou em silêncio. Daniel se acalmou e continuou caminhando, agora mais tranquilo. Cerca de 5 minutos depois, ouviu um barulho no meio do milharal, como se foices e facões estivessem cortando os milhos. O som foi se aproximando de Daniel, e então ele começou a correr. Nisso, passou a ouvir passos atrás dele. Eram muitos passos. Ele nem fez questão de olhar para trás, apenas continuou correndo. Daniel corria quando, de repente, parou bruscamente ao se deparar com um sujeito estranho à sua frente, um pouco distante. A figura estava parada no meio da estrada, descalça, com roupas rasgadas, o corpo cheio de hematomas, um pano cobrindo o rosto e sem mãos. Daniel tentou falar com ele, mas a figura não respondeu nada e começou a vir em sua direção. Nesse momento, surgiram do meio do milharal cerca de 4 homens, segurando foices e facões, usando chapéus enormes que escondiam seus rostos, vindo também em direção a Daniel. Ele pensou em voltar para trás, mas ouviu um barulho horrível, como se fosse uma multidão de pés descalços se aproximando. Dessa vez, vozes também podiam ser ouvidas, pedidos de ajuda, choro. Sem pensar 2 vezes, Daniel enfiou a cara no meio do milharal e correu tudo o que pôde. Ele deixou suas coisas caírem pelo caminho. Enquanto corria, ouvia muitas vozes e via os pés de milho se mexendo, como se houvesse muita gente escondida ali dentro. Depois de correr muito, Daniel chegou até uma cerca e a atravessou, deixando o milharal para trás. Correu mais um pouco, agora por um pasto, até que, ao chegar a um ponto, parou e olhou para a plantação de milho, totalmente arrepiado e assustado. Foi então que ele viu crianças envoltas em luz, pedindo ajuda. Viu também mulheres e homens completamente desfigurados e judiados, todos cercados por uma estranha claridade, como se fossem almas penadas. Todos corriam desesperados. Atrás dessas almas,
vinham os mesmos homens com facões e foices nas mãos que Daniel tinha visto na estrada. Eles corriam em perseguição, envolvidos por um manto negro, como se fossem espíritos do mal. Daniel não quis ficar ali para ver o desfecho daquela cena. Andou por mais algum tempo até chegar à casa de um amigo, já que havia perdido o rumo da própria casa. Lá, contou tudo o que tinha acontecido. O amigo confirmou que o milharal era realmente assombrado e contou que, em tempos antigos, ali existia uma plantação de cana, onde muitos trabalhadores foram explorados, torturados e mortos pelos patrões. Até mesmo crianças, filhos e filhas dos empregados, teriam sido assassinadas pelos capatazes da fazenda. Desde então, o local ficou conhecido como Mal Assombrado, por carregar uma grande carga espiritual negativa. Depois disso, Daniel contou toda a história ao meu avô, e os dois nunca mais voltaram a trabalhar naquele lugar. E não era para menos.